Fala pessoal, tudo bem? O papo hoje é com a professora Andréa Luiza. Nós falamos sobre carreira, profissão, docência e muito mais. Eu espero que vocês gostem, afinal de contas, acho que é um dos vídeos mais esperados, né? Obrigado, se gostou, curte aí, compartilha e se inscreve no canal. Até mais! Primeiro, obrigado pela presença aqui, né? Super cogitada a agenda da Andréa. Andréa, diferente dos outros professores que eu trouxe até agora aqui no canal, a gente trabalha muito com a parte profissional. Queria te perguntar, como que a docência surgiu na sua vida? Porque quando a gente olha para você lá ministrando, dá para ver que isso é uma questão de dom, isso é uma coisa que vem de dentro. Como que isso aconteceu na sua vida? Heitor, eu que agradeço a presença, cumprimento a todos. E é verdade, eu realmente sempre gostei de ensinar. Mas a docência ela entrou de uma forma bem no improviso. Eu tinha uma chefe e ela um dia ligou para mim num sábado e falou assim: André, eu vou te pedir um favor. Eu gostaria que você me substituísse durante uma semana na faculdade onde eu leciono. Eu falei, não tem problema. Ela falou, olha, matéria que você sabe, tudo é direito bancário, você não vai ter problema nenhum. Uma semana eu vou ter que viajar, vou dar serviço e você me substitui. Eu falei, não, ótimo. Era num sábado à noite. Eu pensei, deve ser daqui 15 dias, né? Eu falei, pra quando? Ela falou assim, segunda-feira você começa. Eu falei, não vou começar nunca. Eu falei, não vou, eu nunca dei aula, eu não posso fazer isso não. Ela falou, imagina, eu tenho tudo. Você, olha, na verdade, eu não tenho nem... Você fala o que você quiser. Eu depois volto e continuo da onde você estava. Eu falei, não vou. Não tenho condições. Ela falou, tem, você pode ir. Eu já dei seu nome e você começa segunda-feira. E eu fui para essa faculdade a primeira vez, eu nunca tinha entrado em sala de aula. Quando eu cheguei perguntando, eu falei, onde fica a sala? Me identifiquei. E eles falaram, olha, você já pegou o microfone? Eu falei, meu Deus, tem microfone. Eu falei, deve ser imensa. E realmente, a sala, hoje nós já somos acostumados a essas salas de 100 e tantos alunos, né? Isso já é uma realidade, mas na época não era. E eu lembro que tinha que subir um degrau, tinha que ir para um palco. Então você subia 3 degrauzinhos, eu falava, eu vou voltar. E subi os degraus e comecei a aula. E assim foi uma semana que foi uma eternidade. Uma semana que durava um mês. E eu, assim, desesperada, eu ficava preparando aula o dia inteiro daquilo que eu realmente trabalhava, daquilo que eu acho que eu não teria nenhuma dificuldade, mas como era dar aula, né? E sabemos que dar aula é diferente de uma prática. Então, e assim eu comecei. E nisso surgiram os convites. Então eu comecei, na verdade, empurrada, né, jogada nas aulas. Foi muito bom. Eu sei que realmente ali, como eu estava começando, o comparativo com ela era desproporcional, mas foi onde eu iniciei e eu vi que realmente o que eu gosto, e eu sempre já tentava isso, já imaginava, então é estar em sala de aula. E assim, já começou no direito empresarial. Para quem não sabe, pessoal, a Andréa é filha de uma das maiores referências do direito empresarial de Minas Gerais. Mas já começou no empresarial, no civil ou não? Já. Eu realmente, meu pai sempre teve esse lado, né, do direito empresarial, é uma referência, sim. E eu costumo dizer que quando nós nascemos numa família que tem o médico, tem o advogado, eu acho que só tem 2 caminhos, né? É o odiar, odeio aquilo e não quero isso para minha vida, ou falo eu sou isso também. E lá nós somos 4 filhos e todos os meus irmãos extremamente competentes, todos foram por os outros caminhos. Eu fui a única que fiquei neste caminho e realmente fui seguindo os passos. Então ele foi uma grande referência porque o direito empresarial ele foi surgindo no dia a dia. E quando eu comecei na docência, eram matérias de empresarial e tinha o direito bancário, o que hoje nós não temos separado. E era o direito bancário. Então eu lecionei nessa primeira aventura o direito bancário e o direito empresarial. Então já comecei com o direito empresarial, sim. André, e assim, mudando completamente de assunto,
você mencionou o direito bancário, né? A gente passa hoje economicamente por um problema estrutural, né? Tanto economicamente quanto politicamente, que acaba sendo interligada a questão. Você vê assim que o país hoje ele está preparado para esse momento, ou para ser mais específico, a legislação empresarial, sobretudo aquela referente à recuperação judicial e falência, ela está preparada para esse momento econômico? Ela tem problemas crônicos? Como que você vê isso? Como você vê esse cenário? A Lei 11.101, a Lei de Falência e Recuperação de Empresa, é uma legislação forte. É uma legislação que ela realmente vem a dosar e estabelecer essa possibilidade de que pessoas jurídicas se mantenham ou não no mercado. Esse cenário que nós vivemos é um cenário que temos os dois focos, né? Temos aqueles credores que vão pretender negociar, até porque lhes será interessante. Eles precisam de também fornecer bens, precisam também fomentar as suas atividades, e vamos ter o outro lado daquelas pessoas jurídicas que não vão conseguir se manter de uma maneira tão satisfatória. Então vão entrar em crise, sim. Acho que é um momento difícil, é um momento que a lei ela suporta, mas ela suporta de maneira que nós vamos ter que tomar cuidado. Esse cuidado ele vai ser extremamente com relação à própria economia. Eu acho que é a economia e não a atividade. Eu digo isso até para esclarecer, porque muitas vezes eu costumo falar em sala de aula, o risco é da atividade. É aquele empresário que ele quer mais do que pode, ele quer ir além, ele quer arriscar, e eu acho que agora é o contrário, todos vão querer retrair. Então, aguardar, e nesse temor é que realmente a legislação ela consegue amparar, mas eu acho que vamos ter algumas que não vão suportar, não. Do ponto de vista do contencioso mesmo, a gente já tem um problema sério com a hiperjudicialização, né? Então, os bancos talvez sejam um dos maiores demandados e um dos maiores demandantes. Você acha que esse momento, em função da inadimplência, em função de todos os outros problemas causados pelo desequilíbrio econômico e político do país, também vão aumentar essa questão da hiperjudicialização? Você acha que os processos vão crescer? Qual que é a perspectiva para o judiciário que você vê? Espero que não. Eu acho que é o contrário. Como você tocou na hipótese da recuperação, eu acho que também vamos ter que agora dar uma grande ênfase para o superendividamento. Vamos ter que partir para ideais de solução de conflitos e não buscar no judiciário a solução para tudo isso. O judiciário é que não vai suportar. Eu acho que a lei suporta. A lei ela teria condições de regulamentar. O judiciário é que não consegue, até pelo que nós temos, né? Pelo excesso, pela carga excessiva em que o judiciário já passa. Então, acumulado ou somado a este momento, o judiciário não consegue, não. Então, eu acho que é o contrário. Temos que partir para ideais de uma recuperação extrajudicial, de solução de conflitos para pessoa jurídica, também de solução buscando aí as técnicas de superendividamento para poder resgatar essas pessoas físicas e as pessoas jurídicas que não conseguem. Os bancos têm investido muito nessa questão da resolução extrajudicial de crédito, né? Até porque isso sabemos que é extremamente vantajoso, né? Num cenário como nós estamos, não é vantagem você demandar e ter aí um tempo excessivo para poder ter resgate dos seus créditos. É muito mais vantajoso negociações extrajudiciais, que é o que tem sido feito. André, e de novo, né, fazendo uma inversão no assunto, quando a gente olha para as provas da ordem de uma forma geral, a gente percebe que o direito empresarial é uma das disciplinas que tem maior índice de erros, né, nas provas da ordem. E o que você liga esse fato dos equívocos a um desmerecimento da disciplina, ou você acha que realmente por ser uma disciplina complexa isso acaba impactando? É temida exatamente porque é evidente que existe aquelas queridas, né? O penal, processo penal, civil, processo civil, tem aí os seus requintes atrativos, né? E mais, o empresarial, ele tem uma complexidade muito grande. Questões, se você pegar questões de concurso sobre títulos de crédito, são as questões mais difíceis
e elas podem ser muito mais difíceis ainda. Costumo falar com os alunos que, inclusive, as questões de falência e recuperação, elas vão ali selecionar, elas são seletivas. Por quê? Porque sabemos que temos profissionais no mercado que não atuam, que talvez também não gostem e que não são afeitos à legislação. Então, que dirá aquele que está saindo de uma faculdade? Então, e é uma legislação técnica. Então, tanto título de crédito, recuperação, o próprio direito societário, que já acho que mais atrativo, né? Ele ainda tem a sua complexidade. Então, eu acho que a complexidade da matéria faz com que ela fique meio nos cantos. E isso leva, até porque as questões, elas não são questões fáceis. Uma complexidade. Pessoal, antes de nos despedir, né? Eu quero dizer que eu fui aprovado em Direito Empresarial com a Andréia. Muito bem aprovado. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal de perspectiva econômica, uma mensagem de esperança para quem cursa as disciplinas na aprovação. Fica à vontade. Olha, eu vou utilizar então do espaço exatamente para poder falar um pouco do que também sempre tento buscar incutir isso nos alunos em sala de aula. Eu digo sempre que nós temos que, principalmente na evolução da graduação, enquanto eles estão se formando a mente jurídica, tendo a sua formação jurídica, eles têm que se preocupar muito com o oratório e com a escrita. Um bom operador, um operador de direito, juiz, promotor, advogado, ele tem que conseguir passar suas ideias, ele tem que conseguir transmitir seu recado. Isso se faz exatamente com a escrita ou com a oralidade. Não adianta os livros que você tem, não adianta a sua biblioteca, não adianta os livros que você leu, se você não consegue realmente transmitir esses recados. Então eu costumo muito dizer isso, e já que é para finalizar, eu ainda vou acrescer um outro ponto que eu acho fundamental, e que isso eu falo do terceiro período até o final, enquanto eu tenho contato na graduação. Ética. Ética como profissional. Sem isso também não adianta nada que você tem, ou que você pense em obter. A profissão, ela não é glamourosa do jeito que se imagina. É uma profissão que ela requer muito estudo, muito esforço, e mais do que isso, com esforço e com ética se forma um bom profissional. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu, até mais. Obrigada.